Olá, voltamos e vamos concluir então o estudo da propaganda eleitoral. Vamos nesse último bloco, vamos concluir a questão da propaganda no rádio e na televisão, no horário eleitoral gratuito. Vamos falar das inserções, que é ligada ao horário eleitoral gratuito, e vamos encerrar com a internet, né? Vocês hão de perceber que nós não tratamos ainda da propaganda eleitoral importantíssima realizada através da internet. Então, vamos tratar disso nesse bloco, e com isso a gente conclui então o tema propaganda eleitoral. Começando então aqui pelo artigo 50 da Lei 9.504 de 97, que diz o seguinte: a ordem dos programas dos partidos será estabelecida mediante sorteio realizado pela Justiça Eleitoral. Então, estamos falando aqui do horário eleitoral gratuito, especificamente daquela propaganda em bloco, né? Naqueles horários específicos previstos na própria legislação. E aí a pergunta é a seguinte: quem fala primeiro? Qual é a ordem que um candidato vai falar? Depois, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto? Como é que funciona isso? Através de sorteio, está lá então no artigo 50 da Lei das Eleições. A ordem dos programas dos partidos, repetindo, será estabelecida mediante sorteio realizado pela Justiça Eleitoral. Então é feito o sorteio. No segundo dia do horário eleitoral gratuito, o último programa exibido na véspera será o primeiro do dia, mantendo-se a ordem. Então percebam aqui, os amigos e as amigas, o seguinte: então vai ter uma ordem definida para o sorteio, então vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro, né, até o último. No dia seguinte, quem era o último vai para primeiro e a fila vai andando, e assim sucessivamente, né? O último passa para primeiro e a fila então vai andando, ou seja, aquela máxima que os últimos serão os primeiros, está lá no artigo 50 da Lei 9.504 de 97, de forma que vai haver aí um rodízio. Então, nem sempre o que é sorteado como primeiro, ele não vai ficar como primeiro sempre. Ele vai ficar como primeiro no primeiro dia e depois passa para segundo, passa para terceiro, passa para quarto, porque os últimos vão ficando como primeiros, e aí a gente garante aí a igualdade de oportunidades entre todos os candidatos. Então, todos ocuparão todas as posições. Está lá no artigo 50 da Lei 9.504. E aí começam então as inserções, né, no artigo 51 da lei, que são aquelas propagandinhas pequenininhas de 30 segundos, 60 segundos, que são veiculadas ao longo da programação do rádio e da televisão. Essas são chamadas de inserções, artigo 51 da Lei das Eleições, que diz o seguinte: durante o período de horário eleitoral gratuito, as emissoras de rádio e televisão reservarão 70 minutos diários, então está aqui, então 70 minutos diários serão reservados para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de 30 e 60 segundos. Mas, Alexandre, 30 ou 60? Pode ser 30, pode ser 60, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação e distribuídas ao longo da programação, veiculada entre as 5 e as 24 horas. Então, entre as 5 da manhã e a meia-noite são veiculadas essas inserções, que podem ser de 30 segundos e podem ser de 60 segundos, que são veiculadas então ao longo da programação. Não tem um horário específico como é a propaganda em bloco. As inserções são veiculadas durante o dia inteiro, desde as 5 da manhã até as 24 horas, até a meia-noite de cada dia. Total de 70 minutos diários são reservados para isso. O tempo será dividido em partes iguais para utilização nas campanhas majoritárias e proporcionais. Então percebam que desses 70 minutos, 35 minutos serão utilizados pelas campanhas majoritárias e 35 minutos serão utilizadas para as campanhas proporcionais.
Entre os partidos, a divisão do tempo será feita nos mesmos termos da divisão da propaganda em bloco, ou seja, 10% igualmente e 90% proporcional à bancada de deputados federais. Então é a pergunta aqui: quantas inserções terão cada partido, cada candidato, etc. Depende daquela mesma proporção, divisão 10% igualmente, de forma isonômica, e 90% proporcionalmente à bancada de cada partido ou cada coligação, conforme a gente já viu na divisão do tempo na propaganda em bloco. Vedações nas inserções. É vedada a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação. Então, nas inserções, o candidato tem que falar dele próprio, ou os candidatos falam deles próprios, não vai poder ser utilizada esta forma, as inserções não podem ser utilizadas para degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação. Tá? Isso é vedado. Leiam lá o artigo 51, parágrafos 1º e 2º, fica de lição de casa. O artigo, sendo certo que o artigo 58, parágrafo 2º, trata das inserções no segundo turno. Ou seja, no segundo turno também haverá inserções. As inserções não são apenas no primeiro turno. Ainda as vedações na propaganda, artigo 53, não serão admitidos cortes instantâneos em qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos. Então, corte instantâneo de jeito nenhum. Está veiculando, de repente corta, não pode. E nem censura prévia nos programas eleitorais gratuitos, está lá no 53. Parágrafo 1º. É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte. Então, se eu me valer do horário eleitoral gratuito de forma errada, de forma ilegal, eu vou poder, eventualmente, perder o direito à veiculação do programa no dia seguinte, é o que está no parágrafo 1º do artigo 53. Parágrafo 2º, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes. Então, poderá impedir a reapresentação. Então, vejam que isso aqui não é censura prévia. Impedir a reapresentação daquela propaganda que já foi considerada ilegal é uma coisa, censura prévia é outra. Censura prévia não pode impedir a reapresentação daquilo que já foi considerado ilegal, isso é perfeitamente possível. Então, é uma determinada propaganda que foi objeto de uma representação e a Justiça Eleitoral entendeu que aquela propaganda é indevida, é ilícita, caluniou, por exemplo, o adversário. Pode ser proibida a reapresentação daquele conteúdo ilícito? Pode e provavelmente será proibido, e é assim que funciona e é assim que tem que ser mesmo. É o artigo 53, parágrafo 2º da Lei das Eleições. E agora começando então a falar da propaganda eleitoral na internet, que é a última espécie aí de propaganda eleitoral que a gente ainda não viu, e vamos terminar então falando justamente desta forma de veiculação de propaganda eleitoral através da internet. Então, é permitida a propaganda eleitoral na internet nos termos desta lei após o dia 15 de agosto do ano da eleição, ou seja, a mesma coisa, né? O tempo aqui é o mesmo. Qualquer propaganda eleitoral somente após o dia 15 de agosto. Isto vale também para a internet? Sim, isso também vale para a internet. Então, propaganda eleitoral na internet também somente após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Aqui é igual para todas as formas de veiculação de propaganda eleitoral. Isso não vale só para a internet. Toda e qualquer forma de propaganda eleitoral somente após o dia 15 de agosto, ou seja, a partir do dia 16 de agosto. Ela pode ser veiculada, né? Propaganda na internet, pode ser veiculada no site de candidato, então o candidato pode ter seu próprio site,
com endereço comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado em provedor estabelecido no país. Por que hospedado em provedor estabelecido no país? Porque a Justiça Eleitoral tem que ter jurisdição. Ela tem que ter a possibilidade de determinar o provedor, por exemplo, que tire aquele site do ar, porque aquele site contém só fake news, só desinformação. Então precisa ser um provedor estabelecido no país. Se for um provedor estabelecido no Afeganistão, a Justiça Eleitoral não terá jurisdição. Então aí não pode, tá? Então tem que ser site hospedado em provedor estabelecido no país, que estará sujeito então à jurisdição da Justiça Eleitoral. E tem que ser comunicado o endereço à Justiça Eleitoral, para a Justiça Eleitoral eventualmente também fazer a sua, se quiser fazer a sua fiscalização. Então eu, candidato, crio o meu site, comunico, hospedado em provedor estabelecido no país, e comunico então o endereço desse meu site à Justiça Eleitoral. Também pode ser utilizado o site do partido ou da coligação, com o endereço comunicado à Justiça Eleitoral, mesma coisa, e hospedado em provedor estabelecido no país, também a mesma coisa. Então pode ser site do candidato e pode ser site de partido ou coligação. Então o próprio partido, e pode ser as duas coisas, não precisa ser ou uma coisa ou outra. Eu, candidato, posso ter o meu site e o meu partido pode também fazer um site e colocar, divulgar, por exemplo, todas as candidaturas proporcionais, a candidatura eventualmente majoritária que esteja sendo apoiada. Então isso tudo pode ficar no site do partido ou da coligação. Se é coligação, com certeza é coligação majoritária, né? Lembrando que não existem mais as coligações proporcionais no Brasil. Também eu posso ter propaganda na internet através de mensagem eletrônica. Então, propaganda através de mensagem eletrônica, por exemplo, e-mails e torpedos para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. O que significa aqui endereços cadastrados gratuitamente? Significa o seguinte, isso já vai aparecer, mas já vou dar um spoiler. Não é possível a compra de mailing. Mailing eu não posso comprar, então eu tenho que ter o meu mailing pessoal. Então eu já tenho, ao longo da minha vida, eu fui guardando lá os números, os e-mails, etc e tal, e hoje eu tenho 20 mil endereços cadastrados, números de telefones para mandar torpedo cadastrados, é o meu próprio banco de dados. Eu posso então mandar mensagens eletrônicas para esses endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Não é permitida a aquisição de mailing, de lista, para eu mandar então mensagens para o eleitor. Também posso realizar propaganda na internet por meio de blogs e redes sociais. Sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas. Então, sítios de mensagens instantâneas, eu posso mandar propaganda eleitoral por WhatsApp, mensagem instantânea. E aplicação de internet aplicações de internet assemelhadas, fecho aspas, com conteúdo editado gerado por candidatos, partidos ou coligações, ou de iniciativa de qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdo. Está lá esta observação expressa na legislação eleitoral. Vide o artigo 57b, parágrafos 1º a 5º da Lei das Eleições. Vejam que eu não estou lendo artigo por artigo, né? Então, fica também como lição de casa a leitura desse artigo 57b, parágrafos 1º a 5º da Lei das Eleições. Artigo 57c, vedações. Não é permitida na internet a veiculação de propaganda eleitoral paga. Então, eu não posso comprar aquilo que se denomina pop-up. Então, pop-up é o seguinte, eu vou entrar no site do UOL e aparece lá, abre uma janelinha automática. Eu tenho que me livrar dela, eu tenho que apertar lá o xizinho para fechar. Isso é o chamado pop-up, isso custa.
Isso são propagandas pagas. Não pode fazer isso na propaganda eleitoral. Então, não posso ingressar no UOL, por exemplo, e aparecer lá um pop-up de um candidato pedindo voto. Isso é proibido. Então, veiculação de propaganda eleitoral paga na internet está vedada. Também é vedada a utilização de sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, mesmo que sem ônus para o interessado. Pessoa jurídica não pode participar do processo eleitoral. Então, site de pessoa jurídica, mas é uma pessoa jurídica de direito privado. Não pode, porque isso é uma forma de doação de pessoa jurídica, e pessoa jurídica não pode doar para candidato, partido ou coligação. Então, você pega uma grande empresa privada, sei lá, Banco Itaú, aí no site do Banco Itaú, que é uma pessoa jurídica de direito privado, vai aparecer a propaganda do candidato X. Não pode, tá? Vedado pela legislação eleitoral a utilização de sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, mesmo que sem ônus para o interessado. Ainda que o interessado não tenha pago nada, não vai poder. Também é vedada a utilização de sites oficiais, claro, né? Não pode utilizar sites oficiais, ou hospedados por órgãos públicos. Site oficial, eu entro no site do Planalto, do Palácio do Planalto, aparece uma propaganda. De jeito nenhum. Eu entro no site da prefeitura, aparece lá a propaganda do candidato a prefeito. De jeito nenhum. Isso não pode estar vedado pela legislação eleitoral, e também é vedada a veiculação de propaganda anônima. Mas como assim, Alexandre, veiculação de propaganda anônima? A propaganda não é a forma através da qual o candidato se apresenta ao eleitor? Como é que vai ser essa propaganda eleitoral anônima? Aqui nós estamos falando, na verdade, de contrapropaganda eleitoral. Já falei e repito, a contrapropaganda eleitoral é possível desde que o que eu esteja falando do meu adversário seja verdadeiro. O meu adversário, ele não vai querer dizer que ele foi condenado pela justiça, mas se ele foi condenado pela justiça, eu posso fazer contrapropaganda. Eu posso ir lá na minha propaganda e dizer o seguinte, ó, o meu adversário foi condenado pela justiça, tá aqui a sentença, Notícia verdadeira, fato verdadeiro, condenação verdadeira. O próprio candidato não vai falar isso dele, olha, eleitor, eu quero dizer que eu fui condenado pela justiça. Não, ele só fala bem dele, não fala mal. Então, o adversário pode fazer a contrapropaganda desde que seja algo verdadeiro. É possível. Então, aqui a veiculação de propaganda anônima, na verdade, seria a contrapropaganda. Então, eu falando mal do meu adversário, mas de forma anônima. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é xingando a mãe do adversário, ou propagando fake news ou desinformação. É claro que quem propaga desinformação normalmente é feito de uma forma anônima, né? Tem alguns que nem precisam do anonimato, eles vão no fake news mesmo e pronto. Mas a propaganda eleitoral anônima é vedada na internet. É permitido, e aqui então, isso aqui é possível, não é vedado, né? Então é permitido, aspas, o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes. Está aqui o artigo 57C, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Esse impulsionamento praticamente acabou com os comícios. Por quê? A questão aqui é a seguinte, posso fazer comício em praça pública? Posso. Mas por que eu vou fazer um comício? Vamos lembrar o que eu falei, que precisa ser desanimado, não pode ser showmício, não pode ser saracoteio. Se eu posso, ao invés de fazer o comício, eu gravo um vídeo de 30 segundos e faço o impulsionamento desse vídeo nas minhas redes sociais, na internet. O que vai ter maior penetração? O que vai ter maior visualização? O meu comício desanimado ou um vídeo de 30 segundos, de 1 minuto, que seja, impulsionado na internet? É claro que eu vou ter um alcance muito maior com o vídeo impulsionado, então acaba sendo um comício digital
que é muito mais efetivo do que o comício em praça pública. Continuando, artigo 57-D. É assegurado o direito de resposta em razão de ofensas veiculadas na internet. Então, se eu fui ofendido de alguma forma na internet, eu posso ajuizar uma representação, uma ação chamada direito de resposta. Já vamos ver esse tema, inclusive, no próximo bloco. Vamos tratar justamente do direito de resposta. Havendo ofensa ou manifestações anônimas, a multa será de 5 a 30 mil reais. Fui ofendido pela internet, vou entrar com uma representação e isso pode custar ao ofensor uma multa que varia de 5 a 30 mil reais. A Justiça Eleitoral poderá ainda determinar, aspas, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. Retirada de publicações, famosa exclusão de conteúdo, muito comum nas eleições e nas disputas eleitorais. O adversário faz um vídeo e posta na rede social, posta lá no Instagram, posta no YouTube, um vídeo ofensivo ofendendo o seu adversário. Representação pedindo a exclusão do conteúdo, isso é muito comum, 57D. É possível, então, que seja determinada a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. Isso é possível. 57E. O rol das pessoas do artigo 24 da Lei 9.504 não pode usar, doar ou ceder cadastro eletrônico de seus clientes em benefício de candidatos. Então, não pode usar essas pessoas aqui que estão no 24, pessoas jurídicas, não podem usar, doar ou ceder cadastro eletrônico de seus clientes em benefício de candidatos e, como eu já falei, não pode haver a compra/venda de mailing. Não pode, é vedado também. Eu só posso me valer do meu banco de dados, aqueles endereços que eu já tenha cadastrado gratuitamente no meu próprio banco de dados. Eu não posso sair por aí comprando mailing para veiculação de propaganda eleitoral. 57F, o provedor infrator sofre sanções se não cessar a divulgação irregular, nos termos da lei, após a notificação e no prazo fixado pela Justiça Eleitoral. Então, por exemplo, o Facebook é intimado a excluir um determinado conteúdo e não cumpre a determinação judicial. O YouTube é intimado a excluir um determinado vídeo de sua plataforma e descumpre a legislação, a determinação judicial. Então, é o 57F. O provedor infrator sofre sanções se não cessar a divulgação irregular nos termos da lei após a notificação e no prazo fixado pela Justiça Eleitoral. Pode, inclusive, ser responsabilizado por eventual crime de desobediência. Houve uma determinação de exclusão de conteúdo, o provedor não respeitou, poderá responder por crime de desobediência. A lei exige o prévio conhecimento. Por quê? O prévio conhecimento. Precisa, claro, o provedor saber, e para isso é que serve a notificação. Para que serve a notificação? Para o provedor saber que tem alguma coisa errada lá, e mesmo assim, mesmo após a notificação, não cumpriu, não determinou a exclusão daquele conteúdo. É claro, se é um conteúdo que está lá na plataforma, a plataforma não sabe, é por isso que se exige o prévio conhecimento. Precisa primeiro saber, e aí, em sabendo, em sendo intimado a excluir, por exemplo, um conteúdo, precisa cumprir aquela determinada decisão judicial. Artigo 57G. As mensagens eletrônicas deverão, as mensagens eletrônicas deverão permitir o descadastramento efetivado no prazo de até 48 horas. Então, são aquelas mensagens que eu recebo. Então, eu recebi um e-mail contendo propaganda eleitoral. No próprio e-mail tem que ter um íconezinho dizendo assim, clique aqui se você
deseja se descadastrar da lista de transmissão. Então, algum link, alguma coisa que permita o descadastramento. Então, as mensagens eletrônicas, repetindo, deverão permitir o descadastramento efetivado no prazo de 48 horas. Então, esse descadastramento tem que ocorrer em até 48 horas. Cada mensagem enviada após o prazo para descadastramento gera uma multa de R$100. Duas observações aqui. Primeiro, que a multa de R$100 pode parecer irrisória, mas se nós estivermos falando de uma multa de R$100 para 1.000 mensagens mandadas indevidamente, já são R$100.000, né? 100 vezes 1.000 mensagens indevidas serão R$100.000. Então, essa é a primeira observação. A multa é complicada aqui, pode ser uma multa bem alta. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que é difícil, né, a Justiça Eleitoral mensurar aqui quantas mensagens foram enviadas após o prazo de 48 horas de descadastramento. Enfim, se ela tiver essa ferramenta e conseguir quantificar, fica mais fácil, senão não vai ser possível, mas em tese a multa de R$100, que parece pequena, pode ser uma multa grande se a gente multiplicar aí por 1.000, por 10.000, por 100.000, fica uma multa bastante interessante. Artigo 57H. Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. É crime esse punível com detenção de 2 a 4 anos e multa de R$15 a R$50.000. Então, é crime a contratação de pessoa ou grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir, seria, sei lá, o gabinete do ódio, comentários na internet para ofender a honra ou a imagem de candidato, partido ou coligação. Então, é crime essa contratação, por exemplo, para divulgação de fake news, as pessoas responderão criminalmente. Igualmente, incorrem em crime as pessoas contratadas. Então, o contratante responde pelo crime e os contratados também. Então, não só a contratação, quem contrata comete crime, como também comete crime quem é contratado para ficar ofendendo a honra e a imagem de candidato, partido ou coligação. 57I, a Justiça Eleitoral poderá suspender o acesso, aspas, a todo o conteúdo veiculado que deixar de cumprir todo o conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta lei, devendo o número de horas e suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida, observado o limite máximo de 24 horas. Então vejam que a Justiça Eleitoral poderá suspender o acesso a todo o conteúdo veiculado por aquela determinada plataforma, desde que ela tenha descumprido as disposições da lei. Aí a proporcionalidade, né? Isso vai ser objeto do devido processo legal de uma representação, mas enfim, essa suspensão de todo o conteúdo, por exemplo, de um determinado site, pelo limite máximo de 24 horas. Então eu posso suspender a atuação daquele site, o conteúdo daquele site durante o prazo máximo de 24 horas, ele fica fora do ar por determinação da Justiça Eleitoral. A cada reiteração, a suspensão será duplicada. Então, cumpriu 24 horas, continuou fazendo besteira, vai tomar outra representação, e o que era 24 horas pode se tornar 48 horas e assim sucessivamente. Então, essa suspensão será duplicada a cada reiteração. E termino aqui, então, com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. E aí eu remeto o amigo e amiga para a Resolução 23.610 de 2019, cujo artigo 41 diz o seguinte: aplica-se a resolução do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral,
Artigo 41. Aplicam-se a esta resolução, no que couber as disposições previstas na Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, também aqui na nossa propaganda eleitoral, no nosso direito eleitoral, deve ser respeitada a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, conforme o artigo 41 da Resolução 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral. É isso, concluímos então o tema propaganda eleitoral e no próximo bloco nós vamos estudar então o direito de resposta. Até lá!